Olá, meus amigos, meus queridos, minha querida, meu querido. Que bom estar com você de volta aqui no nosso curso da coleção compacta. Agora nós vamos tratar do volume 2, volume importante, essencial à compreensão do direito administrativo, que se dá por meio de princípios da administração pública. Nós teremos várias aulas sobre os principais princípios, passando pelos princípios positivados na Constituição de 88, depois os princípios que vieram por meio da Lei 9784, Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, e também foram atualizados e transformados a partir da Lei 13.655/2018 da nova LINDB, ou da LINDB voltada para a interpretação do direito público. Então, temos muitos assuntos interessantes, material customizado para você, com apostilas, com questões também e resolução dessas questões para melhor compreensão, e uma série de aulas aí bastante completas para pegar todo o conteúdo da matéria, nossa matéria apaixonante, importante do direito administrativo. Então vamos nessa, a gente vai começar animados aí com a questão dos princípios. É uma matéria muito, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, mesmo que você já conhecia. Acho que você vai ver novas facetas de aplicabilidade desses princípios. E nessa primeira aula a gente vai trabalhar justamente sobre o que são os princípios, né, os aspectos introdutórios, e também esse princípio estruturante ao direito administrativo, que fundamenta o regime jurídico administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público, que nós falamos anteriormente, mas vamos aprofundar aqui a análise, a abordagem, os questionamentos doutrinários existentes no tocante a este pilar do direito administrativo. E vamos nessa, gente. Olha, coloquei aqui que os princípios são normas de caráter geral, né, mais geral e menos denso, né, com aplicação menos específica do que uma regra, por exemplo, e elevada carga valorativa. E os princípios, eles fundamentam, alicerçam as interpretações e aplicações das regras jurídicas no direito. Aqui também eu coloquei uma observação, né? Não obstante os princípios serem estruturais, não obstante eles fundamentarem as regras, ainda assim, num ordenamento minimamente democrático, convivem princípios de conteúdo valorativo diverso, distinto e até conflitante em alguns aspectos. Por isso que a gente tem que analisar essa aplicabilidade dos princípios para você compreender bem do que se trata no pós-positivismo, um princípio, toda a dimensão importante, inclusive as críticas ao panprincipiologismo, uma série de questões aí que a gente vai analisando ao longo do curso. Então, vamos começar com esta diferença entre princípios e regras. Em primeiro lugar, fixar o fato de que no pós-positivismo a norma é gênero, do qual decorre de um lado o princípio, de outro lado a regra. Então, tanto princípio quanto regras tem caráter normativo, tem caráter cogente, mas existem algumas diferenças que serão ressaltadas, principalmente, sobretudo, quando ocorre a situação de antinomia jurídica. E o que seria a antinomia? Antinomia, antinomos, né? Nomia. Então, seria o conflito entre normas, né? Antinomia. E a forma de resolver o conflito entre normas, quando essa norma é regra, é diferente da forma de se resolver o conflito entre normas quando essa norma é princípio. Vamos começar pelas regras, que são mais fáceis, né? A gente sabe que você não pode ter no ordenamento jurídico, sobre uma mesma seara, uma regra que proíbe algo, uma conduta, e simultaneamente uma regra que permite essa conduta. Então, o ordenamento tem critérios que foram formulados pela hermenêutica, que estuda a interpretação, para evitar antinomias e para determinar qual regra seria válida em cada circunstância. Então, vejamos que, no caso de antinomia de regras, nós temos que elas serão resolvidas pela dimensão da validade. Qual regra que vai valer, né? Então, é proibido fumar? É permitido fumar? No ambiente fechado.
nós temos o quê? Que atualmente, aí no caso dessa regra, é proibido. Por quê? Porque pelo critério cronológico, a lei que proibiu é mais recente do que aquela permissão geral que existia antes desta regra proibindo. Houve um tempo em que as pessoas saíam para festas e voltavam ali que tinha que tomar um outro banho para limpar o cabelo do cheiro ali do cigarro, porque não tinha nem fumódromo, as pessoas fumavam livremente em ambientes fechados. Só que as regras mais recentes, conforme leis mais recentes, são no sentido da proibição de fumar, porque existe o fumante passivo, uma série de questões em relação à saúde. Logo, um critério que é utilizado com base na hermenêutica para resolver o conflito, a antinomia entre regras, é o critério cronológico. Mas nós temos outros também que são enfatizados na obra do Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, em que ele desdobra o critério da especialidade, o critério hierárquico. Então, quais seriam esses critérios? Ora, o critério hierárquico, se a regra está presente em âmbito constitucional e ela entrar em conflito, né, houver uma situação de antinomia com uma regra que está presente numa lei infraconstitucional, pelo critério hierárquico, a válida é a regra presente na Constituição, porque é de hierarquia superior em relação à lei infraconstitucional. E o critério da especialidade, ora, se trata de uma relação de consumo, por exemplo, você aplica como válida a regra presente no Código de Defesa do Consumidor e não a regra geral do Código Civil, por exemplo, né? Então seria a regra da especialidade. Sendo que quando há antinomia entre regras, você resolve essa questão de antinomias apelando para essa dimensão da validade, né? Qual regra será válida? Diferentemente, e aí vamos para esse ponto importante que a gente gostaria de chegar, que é o choque entre princípios. No choque entre princípios, você tem outra situação. Por quê? Ora, porque você pode ter convivendo no mesmo ordenamento princípios com conteúdos diversos, e isso não significa que um é válido, o outro não é válido. Então, você tem, de um lado, a autonomia privada, anteriormente chamada de autonomia da vontade, e de outra, a supremacia do interesse público. E assim, não significa que eles não vão conviver, né? Você tem que ver em cada caso concreto qual que é a dimensão de peso deles para aplicar e eles vão continuar convivendo num ambiente democrático. Então, quando entra em choque diversos princípios, você resolve pela dimensão do peso do princípio na aplicação do caso concreto e não por uma dimensão de validade que afastaria a validade de um dos princípios, sendo que numa ambiência democrática existem princípios de conteúdo que são contraditórios, que são igualmente válidos e democráticos, mas que em cada caso concreto você vai aplicar em função dessas peculiaridades. Logo, a gente tem essa situação de choque entre princípios, né, que eu coloquei até aqui, ó, num ordenamento democrático, existem eles de vários conteúdos, mas às vezes você tem situações de choque, da igualdade em relação à liberdade, o máximo de igualdade vai restringir a liberdade, o máximo de liberdade também restringe a igualdade, tem que ter uma ponderação na aplicação do caso concreto, ou mesmo de direitos fundamentais, né? Às vezes entra em choque a publicidade em contraponto ao direito à intimidade, e aí o caso concreto que vai determinar, não é que você fala, não, aqui sempre vale a publicidade, ou aqui sempre vale a intimidade. Não, o caso concreto vai determinar em função das suas peculiaridades. Se houver interesse público envolvido, se houver um agente político num escândalo de desvios de dinheiro para offshore, envolvendo atividades ilícitas, prostituição, uma série de outros crimes, a população tem direito de saber exatamente o que está acontecendo por conta da questão de envolver recursos públicos. Então, daí vigora mais, no caso do agente político, a questão da publicidade dessas informações. Ao passo de que, se houver uma situação que envolve apenas a utilidade dos particulares, isso deve ser afastado da especulação pública porque não diz respeito a nenhum interesse coletivo. Então, por exemplo, aquelas questões lá, a atriz da Globo que ia gravar bêbada tal, e a atriz entrou com uma ação contra esse veículo de informação, dizendo que essa informação não dizia respeito a interesse público, mas sim à privacidade dela,
a questão do aspecto mais íntimo e da relação dela com a emissora, né? E venceu e conseguiu a sua indenização em virtude da veiculação dessa informação. Mas então a gente percebe que cada caso concreto vai determinar qual que vai ser o princípio, qual que vai ser o direito fundamental em choque, que vai ter o maior peso, e isso não afasta a validade desses princípios. Então, o que importa aí no caso do choque entre princípios é o peso que o intérprete dá ao caso concreto, sendo que não existe nenhum critério estanque ou infalível, e é o contexto artesanal de cada interpretação que vai determinar. Por isso que é tão complexo o princípio, né? Porque ele tem uma carga mais valorativa, tem aspectos que podem ser mais subjetivos do que os critérios técnicos, mas ao mesmo tempo demanda uma argumentação significativa para que não fique só no decisionismo, mas que haja uma motivação suficiente para justificar determinada medida. E aí nós vamos para esse ponto essencial da nossa área, né, que é alvo também de muitas perguntas, por incrível que pareça, né, porque esse já é bastante conhecido, que são os princípios constitucionais da administração pública, aqueles que foram positivados no caput do artigo 37 da Constituição de 88, depois acrescentado mais um ao rol a partir da emenda 19 de 98, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios positivados expressamente na Constituição, os princípios da administração pública, princípios que regem constitucionalmente o direito administrativo, explícitos. Até existe um recurso mnemônico, né, que é bastante conhecido, que é o LIMPE, né? LIMPE, na verdade, não é nada, é só um recurso de memorização, tá? Porque eu já vi alunos colocassem segundo o LIMPE, aí é um absurdo, né, gente? Porque não existe. Na verdade, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração no tocante aos princípios expressos, não obstante termos princípios implícitos. Mas, professora, será que só esses princípios existem do ponto de vista positivado, né, no ordenamento jurídico? Não. Existem princípios que não foram expressos, infelizmente, nesse rol do caput do artigo 37, mas que depois a Lei 9784, a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, que nós vamos ter um volume aí todo dedicado ao processo administrativo, vamos ver de forma mais aprofundada essa legislação, positivou também no seu artigo 2º inúmeros outros princípios relevantes também no âmbito da administração. Lembrando que essa lei tem aplicação em âmbito federal, só se houver uma lacuna de alguma entidade em prever a sua legislação, o STJ entende possível se amparar nessa lei, mas em tese, o critério mesmo para ser aplicado é que ela é uma lei federal, serve para a administração pública federal, né, em todos os seus órgãos, entidades, na administração indireta. Então, o artigo 2º da Lei 9784 tem princípios extra para além da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que eu coloquei até grifado, aqueles que são constitucionais em vermelho, que legalidade, moralidade e eficiência, mas ela tem também outros princípios que nós vamos ver. Finalidade, alguns autores como Celso Antônio, Diogo de Figueiredo Moreira Neto já enfatizavam antes mesmo da 9784 a necessidade de positivação do princípio da finalidade. Motivação deveria estar presente, né? Estava presente no projeto, mas não veio. Razoabilidade é a mesma coisa, estava presente no projeto original da Constituição de 88, mas desapareceu de repente, mas reaparece aqui na nossa lei de processo administrativo em âmbito federal. Proporcionalidade, vamos discutir, né? A maior parte da doutrina do direito administrativo associa a razoabilidade à proporcionalidade. No direito constitucional existe uma cisão em relação a essa visão que procura separar as terminologias. Moralidade, né, que já estava presente na Constituição de 88. Ampla defesa
contraditório, aqui ampla defesa e contraditório, é essencial à realidade do processo administrativo. Segurança jurídica, que é uma novidade importante de positivação expressa, lembrando que abaixo do parágrafo único do artigo 2º da 9784, que é a Lei de Processo Administrativo em âmbito federal, tem os critérios desdobrando esses mesmos princípios. Então, a gente vai ver, quando analisar a segurança jurídica, como que essa lei desdobrou e positivou a segurança jurídica expressamente no rol dos princípios e também desdobrou o seu sentido no parágrafo único, inciso 13 do artigo 2º da lei. Temos interesse público, e aí a gente vai analisar a supremacia do interesse público aqui ainda hoje, e eficiência já veio na 9784 e foi uma novidade à época também bastante harmonizada com o que acontecia em âmbito constitucional, porque a eficiência foi um princípio que foi inserido a partir da reforma administrativa da década de 90, portanto, pela emenda constitucional 19 de 98. E vamos à supremacia do interesse público aqui, que eu já tinha falado na aula anterior, mas aqui a gente vai desdobrar alguns sentidos importantes desse princípio. É o princípio essencial, basilar, estrutural ao direito administrativo, porque ele veicula essas questões de prerrogativas e sujeições. Nós vimos que o Celso Antônio contrapõe como face da mesma moeda, né, a supremacia do interesse público de um lado e a questão da indisponibilidade desse mesmo interesse. Então, ao lado dos poderes, das prerrogativas, também deveres, sujeições, né? Então, o vocabulário presente na área é prerrogativas e sujeições de outro lado, poderes, deveres, e o Celso Antônio inverte esses termos para enfatizar a questão da sujeição. Então, ele emprega o dever poder, né? E o princípio da supremacia do interesse público, ele não vem expresso na Constituição como princípio da supremacia, mas ele, de certa forma, está presente enquanto princípio implícito, porque ele é estruturante em relação ao regime jurídico administrativo que prevê poderes e deveres, né? Então, pela supremacia do interesse público, são permitidos sacrifícios e restrições a interesses dos particulares em nome do interesse coletivo. E um ponto que nós temos que enfatizar sempre quando a gente analisa a supremacia do interesse público é que quando a gente fala de supremacia de interesse público, a gente não está falando de interesse público secundário, mas sim de interesse público primário. Então, foi Renato Alessi, o doutrinador italiano, que nos trouxe essa divisão reproduzida na doutrina, no Celso Antônio, na Maria Silva, em todos os doutrinadores da área do direito administrativo, que, no fundo, interesse público da supremacia é o primário. O que seria o interesse público primário? Seria o interesse da coletividade, do bem-estar comum, né? Então, por exemplo, da perspectiva das restrições que nós sofremos do início da pandemia, da Covid, seria justamente a saúde pública que legitima essas restrições às liberdades particulares em benefício do interesse coletivo, mas não é o interesse do Estado, é o interesse da saúde pública, dos seres humanos, das pessoas que poderiam ser contaminadas e sem vacina poderiam, um grande número delas, morrerem, ou o próprio sistema de saúde sofrer o seu colapso se não houvesse uma contenção inicial e medidas necessárias a restringir a liberdade de locomoção das pessoas em nome dessa circunstância que ameaçava a coletividade, não o Estado, né? E aí nós temos que há uma diferença entre interesse público primário da coletividade, do bem-estar comum, com interesse público secundário. Interesse público secundário aí seria realmente o interesse público do aparato estatal, os interesses fazendários, o chamado interesse do erário, né, do incremento do dinheiro público, a maior arrecadação. Então, quando a gente fala em supremacia do interesse público, nós nos referimos ao interesse público primário e não ao interesse público secundário do Estado, né? Por isso que é importante, por quê? Porque atualmente nós temos aqui a doutrina se dividindo em relação ao olhar
para esse princípio da supremacia do interesse público. Então, se de um lado nós temos aqueles que exaltam e percebem a importância do princípio, existem alguns doutrinadores que pretendem a desconstrução desse princípio, que entendem ali que, no fundo, a dignidade humana tem o seu valor, que o Estado não pode impor condutas sempre em cima dos interesses particulares, principalmente quando esses interesses estão positivados no âmbito da Constituição, então teria uma hierarquia similar e que, no fundo, é um princípio muito autoritário e que deve ser ponderado com aspectos que são aspectos de consensualidade e não de imposição, aspectos democráticos, né? Então, há uma doutrina aqui do Sarmento, né, Aragão, que pretende desconstruir a supremacia do interesse público, criticando a doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello, basicamente. Eu, particularmente, gente, estou do lado da moeda da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que organizou até com o Carlos Vinícius Alves de Ribeiro, que é a obra sobre a supremacia do interesse público. Eu tenho a minha até autografada aqui por todos os meus amigos que participaram, aqui juristas também. Cristiana Fortini, o Daniel Achen, o Emerson Gabardo, o Fabrício Mota, Carvalhinho, né, José dos Santos Carvalho Filho, a Maria Silva organizou aqui essa obra, né, o Tiago Mahara também, sobre a questão de resgatar a supremacia do interesse público, não para desconstruir essa supremacia do interesse público, mas para ter uma apreciação adequada do princípio da supremacia, porque no fundo o princípio da supremacia do interesse público não é um critério de ponderação como a proporcionalidade, que no choque entre princípios ali sempre vigoraria a supremacia do interesse público. Não é isso, e o Celso Antônio Bandeira de Mello também nunca disse isso, né? Até porque ele é advogado e sempre defendeu também interesses que são também particulares importantes contra a ameaça do Estado. Mas quando a ponderação, no fundo, o critério a proporcionalidade, a adequação, a necessidade, né? Interesse público não é simplesmente um critério que se posiciona acima em toda e qualquer situação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, bom, o interesse público aqui, que diz respeito à atuação estatal, não é um interesse secundário, mas é um interesse primário da coletividade, que legitima essa, por vezes, a depender da circunstância, de como o ordenamento jurídico regeu aquela situação, a situação de restrição da liberdade, mas não é sempre, né? Não é sempre. A dignidade humana está pressuposta, sim, no ordenamento jurídico e na própria aplicação da supremacia do interesse público. Então, é um debate interessante e um debate que ganha mais luz, principalmente a partir dessa situação que nós vivenciamos, né, da questão da pandemia, realmente resgatou a questão da supremacia do interesse público sobre o particular, em virtude da questão do interesse primário da saúde pública. Claro que o Estado também não pode restringir de forma desproporcional, desarrazoada, desequilibrada as liberdades dos particulares, mas deve restringir em função das ameaças ao interesse coletivo e com os instrumentos previstos no ordenamento jurídico. Então, há uma necessidade de lei, de previsão constitucional para fazer essas restrições. Não é algo assim que legitima um estado de exceção, um estado arbitrário neste sentido. Então, essa seria, até me prolonguei um pouquinho mais, porque é tão interessante esse debate sobre a supremacia do interesse público sobre o particular, que a gente tem que ressaltar esses debates que existem na atualidade sobre a questão do princípio e como que a doutrina se divide em relação ao olhar desse princípio que, segundo o professor Celso Antônio, seria estruturante ao direito administrativo por manejar os poderes, mas são poderes-deveres ou deveres-poderes, conforme a gente analisou no regime jurídico administrativo. Então, eu te aguardo aí, a gente vai prosseguir com os demais princípios e iniciar até os positivados no caput do 37, para depois desdobrar também aqueles princípios legais e também enfatizar, com base na LINDB, quais foram as alterações que o sentido desses princípios sofreu a partir de 2018 na atualidade. Então, continue aí estudando,
firme e acompanhando as aulas para depois fazer os exercícios para ver como que está a sua absorção no conteúdo da matéria. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.